Olá, gente, voltando aqui com a nossa continuidade da aula anterior. Agora a gente vai falar sobre o renascimento comercial e urbano. Por quê? Porque houve um momento na Europa feudal em que aquele sistema se esgotou, começou a faltar terra para tanto camponês. Muito camponês sem terra, revoltas. Houve a tentativa de contornar a situação da falta de terras férteis na Europa, inventando a Cruzada. Cruzada é um movimento de cunho religioso que começa a partir do ano 1096, quando o Papa Urbano II convoca os cristãos de verdade a retomar a Terra Santa. Vão acontecer 8 cruzadas até mais ou menos os anos 1300, só que já a partir da primeira a galera entendeu que a cruzada poderia servir a outros interesses, sobretudo comerciais, reativando rotas que estavam há algum tempo sem utilização, né, rotas com comércio com o Oriente, e o principal, conquista de novas terras que poderiam ser divididas a novos nobres, gerando novas relações de suzerania e vassalagem, e nesse balaio colocando vários camponeses em vários lugares diferentes para trabalharem. Não deu muito certo, tá? O sistema ele se torna antiquado demais para a quantidade de pessoas. Então, a partir dos séculos 13 e 14, a gente vai acompanhar lá na Europa um renascimento de rotas comerciais que não deixaram de ser utilizadas, mas eram muito pouco utilizadas em relação ao que existia durante o Império Romano, que conectava várias regiões da Europa com os bárbaros do norte, com o norte da África, com o pessoal que vinha da Rota da Seda lá da China, passando pela Índia, pela região da Península Arábica. Ou seja, essas rotas comerciais elas não deixaram de existir, mas vão ser pouco utilizadas porque o sistema feudal não pressupunha, não precisava de tanto comércio. Com o reativamento comercial, vem o reativamento urbano. Aqui temos um mapa mostrando quais serão as principais rotas comerciais que existirão na Europa ao final da Idade Média. Vocês podem ver aí que o leste europeu tinha ligações comerciais que vinham por terra até o centro, que vinham pelo Mar Negro, passavam por Constantinopla e vinham pelo Mar Mediterrâneo. Tinha essas rotas comerciais que vinham do leste da Ásia, da China, da Índia, paravam aqui nessa região onde hoje é Israel, Jordânia, esses países, e aí seguiam de barco aqui. A gente tem rotas comerciais que vinham até a Itália e depois por terra distribuíam produtos pelo centro. A gente tinha rotas comerciais que iam parando no litoral mediterrâneo, depois entravam no Oceano Atlântico indo até o Mar do Norte. Tinha vários caminhos aí que ligavam as diferentes regiões da Europa, assim como também o norte da África, que também tinha rotas comerciais de navios que circulavam aqui, e no norte também. Toda essa efervescência comercial vai possibilitar o aparecimento de grupos de pessoas que não dependiam mais da relação servil camponês, nobre, sou um trabalhador do campo. Não, agora as cidades elas começaram a poder absorver mais essas pessoas que tecnicamente não tinham função no feudalismo. Tá? Ao longo das rotas multiplicaram-se os centros urbanos que passaram a ser chamados de burgos, porque apareceram como locais onde o comércio existia. Quem vivia no burgo, por transferência de significado, passou a ser chamado de burguês. Como lá era exercido o comércio, esses passaram a ser chamados de burgueses. Nas cidades, o abastecimento de produtos de primeira necessidade era garantido pela agricultura da vizinhança, tá? Transformando o caráter de subsistência da propriedade agrícola para a produção de excedentes. Aqui o essencial, por isso eu deixei grifado. Se no feudo não havia uma lógica de produzir mais para sobrar, para eu poder vender, ao final
da Idade Média, isso já começa a aparecer. Muitos senhores feudais e alguns camponeses vão entender, por conta do desenvolvimento tecnológico também, tá? A rotação de culturas, novas formas de adubação, equipamentos melhores, um arado melhor, eles vão entender que eles poderiam produzir mais e essa produção que sobrava não precisava ficar guardada, ela poderia ser vendida, que é a produção de excedentes. Com o tempo, o crescimento da cidade serviu como um polo de atração para servos que acabavam fugindo de seus senhores, diante das possibilidades de trabalho e, sobretudo, da autonomia que a cidade oferecia. Então, lá, os burgueses vão assimilar uma parte desses camponeses fugidos ou que simplesmente não queriam mais trabalhar, largavam o feudo, não queriam mais trabalhar como camponês, como servo, tá? É que eles não queriam trabalhar nunca mais. Um dos grandes problemas das cidades, portanto, foi a busca de autonomia em relação ao nobre feudal, porque a cidade ela existia em um espaço que pertencia a um senhor. Aquelas terras elas tinham o dono. A cidade até poderia existir ali antes, mas ela pertencia, o solo pertencia ao senhor feudal porque o rei deu a ele o direito de explorar. E isso vai gerar muitos atritos, porque o tipo de organização que um feudo demanda é bastante diferente do tipo de organização que uma cidade demanda. Então, vários motins que lutavam pela emancipação dos burgos começaram a aparecer já a partir do século XII. A obtenção de direitos de autonomia foram consolidados geralmente por compra mediante o pagamento ao nobre. Então, os burgos em comum juntavam dinheiro e compravam do nobre ao qual o solo pertencia o direito de autonomia. E aí, recorrentemente, eles pagavam impostos a este nobre para manter o seu direito de autonomia, isto é, tomada de decisões. Esse direito de governo sobre uma cidade era garantido através da emissão de uma carta de franquia, que dizia que a partir de então, os habitantes da cidade e até representantes eleitos poderiam tomar decisões em comum para resolver os problemas relativos à defesa, tributação e justiça do burgo, não do feudo. Era do burgo, era o que estava dentro da muralha da cidade. Entenderam essa diferença? O governo das cidades emancipadas passou a ser chamado de comuna na França ou república na Itália. O termo república vai colar mais, tanto é que a gente passa a se referir aos estados nacionais a partir dos séculos XVIII e XIX como repúblicas. Aqui temos um exemplo de uma cidade medieval que começa a aparecer. Reparem que essas cidades elas eram muradas. Elas tinham uma proteção, tá, contra invasões externas, porque a sociedade comercial começa a acumular dinheiro. Então isso vai gerar para alguns indivíduos a cobiça, e essas cidades elas eram muito visadas por ladrões. Essa cidade aqui é a cidade de Provence, na França, tá? Que abrigava a feira mais importante do período medieval, que era a feira de Champagne, que é uma região lá no leste francês, próximo a Paris. Tá? E era nesta cidadezinha onde acontecia a grande feira comercial, que tinha produtos de todas as rotas terrestres e marítimas que passaram a se interconectar ao longo dos séculos XII, XIII e XIV. Muitos produtos acabavam aí. A feira acontecia entre maio e junho, que é o verão europeu, portanto, o período com um clima mais propício para os viajantes chegarem até lá. Muita gente saía das suas cidades, ia até Champagne, comprava os produtos que vinham do Oriente, que vinham do Norte da África, que eram produzidos em outros lugares da Europa, tá? Compravam isso e levavam para suas cidades menores para revendê-los lá. Além do comércio, muitos burgos passaram a se dedicar à produção de excedentes para alimentar a cadeia comercial. Isto é, em torno da cidade, os campos passaram a ser cultivados não com o objetivo da alimentação apenas do burgo, mas também para a produção de excedentes que seriam vendidos nas feiras do burgo. Além disso, os burgos também passaram a produzir produtos
tá? Porcelanas, tecidos, calçados, ferramentas de trabalho, né? Os ferreiros começaram a produzir muita coisa, vidreiros. Isso ficou conhecido como produção artesanal. É o início do que a gente vai chamar de produção em massa. Além do caráter doméstico da produção, com oficinas instaladas no próprio local de residência do trabalhador, essa produção artesanal caracterizava-se pelo regime de união capital-trabalho. Ou seja, o artesão era o dono da oficina, dos materiais e da capacidade de revenda. Isso vai ser fragmentado depois no capitalismo, como a gente vai ver. O crescimento da produção artesanal provocou a expansão das oficinas, que permitiu a contratação de trabalhadores remunerados, porque vai haver uma busca por produzir uma quantidade maior, para vender mais, para lucrar mais, para poder reinvestir mais, para poder acumular dinheiro. Essa vai ser a lógica dessa transição comercial. Nas cidades onde havia uma concentração das atividades artesanais, organizavam-se as corporações de ofício, que tinham o objetivo de criar uma associação de produtores de determinada coisa, por exemplo, os produtores os ferreiros, produtores de ferramentas para trabalho no campo, ou ferraduras, coisas ligadas à metalurgia. Quando existia uma corporação de ofício, essa corporação ela tinha alguns objetivos. Primeiro, manter os preços justos para todos. Então, alguém não podia vender barato demais e alguém não podia vender caro demais. Conseguir comprar uma quantidade de ferro, já que a gente está falando dos ferreiros, que atendesse às necessidades de todo mundo da corporação, do burgo ou da região. Tá? Então, manter uma compra de quantidade para não faltar para ninguém e eles conseguirem um preço melhor. Segundo ponto, também controlar a qualidade do que era produzido. Então, eles tinham essa preocupação. A corporação de ofício visava controlar a qualidade do produto, para que aquela corporação fosse reconhecida como uma corporação onde os ferreiros eram muito bons. Além disso, a corporação de ofício também controlava a quantidade de pessoas que trabalhavam. Isto é, eles admitiam um número X de aprendizes ao longo de um ano, e se esse número fosse maior do que a necessidade, no outro ano eles não aceitavam ninguém. E assim a corporação controlava a produção para equilibrar, para que ficasse bom para todos os ferreiros. Tá? O desenvolvimento do comércio através de longas rotas, e nem sempre muito seguras, levou ao surgimento de práticas bancárias. E aí a gente vê mais uma etapa da fundação disso que a gente vai chamar de capitalismo. Esses bancos, ainda bem diferentes do que a gente conhece hoje, tinham como objetivo desconto de letras de câmbio, papel que diz que eu tenho direito a tantos dinheiros, e eu podia descontar em qualquer lugar, qualquer banco da época. Também o endosso, que é a transferência de dívidas. Eu devo uma dívida para fulano de tal. Fulano de tal compra essa dívida, comprou essa dívida de cicrano. Então agora eu tenho que pagar essa dívida para alguém. A dívida continua, só o recebedor é que muda. O câmbio, que é a conversão de moedas, ou seja, eu pego uma moeda de um comerciante italiano e vou vender meus produtos lá na Inglaterra. Lá na Inglaterra eles usam outra moeda, então lá vai ter alguém que vai fazer esse câmbio, vai fazer essa troca. E também o pagamento por meio de transferência entre contas. É mais ou menos um aplicativo de banco que a gente tem no nosso celular hoje, só que funcionando numa Europa a cavalo. Tentem entender isso. O florescimento da economia de mercado marca a passagem de uma economia agrícola a uma economia urbana. A terra deixa de ser a principal riqueza, e entre as inovações trazidas pela economia urbana em comparação com a anterior, identifica-se esta: a produção em grande escala de excedentes, a dependência da circulação de moedas. Vou fazer um comentário aqui com vocês. Ao longo do século 7, 8, 9, 10, ter dinheiro na Europa era muito caro, porque
não tinham onde gastar. Os senhores feudais até preferiam receber dos servos a produção em espécie, trigo, aveia, vegetais que eles cultivavam na região. Era preferido receber em espécie animais vivos que depois seriam abatidos para alimentação do senhor, porque manter dinheiro era muito caro, não valia a pena. Tá? Outra prática que começa a marcar essa transição: trabalho livre e assalariado, que vai permitir uma mobilidade social e vai demandar a instituição de práticas financeiras ou bancárias. Os laços personalistas que marcavam as relações sociais feudais perdiam o valor e começaram a ser substituídos pelos laços impessoais do dinheiro. Quem tem dinheiro manda, quem tem dinheiro compra, quem tem dinheiro faz. Não é mais dependente necessariamente da vontade do senhor feudal. E aqui a gente entra num terceiro elemento da nossa aula, que é a formação das monarquias nacionais, que a gente vai ver na nossa próxima aula. Até mais, gente. Tchau.